e um prejuízo enorme para o erário público, que não tem previsibilidade da arrecadação. Então nós vamos continuar atuando nisso até atingir a meta de equilíbrio que nós vamos perseguir. Nós vamos cair aí 1% do PIB, o déficit previsto no começo do ano para agora. Devemos terminar o ano aí em torno de 1,3%. Lembrando que dentro desse número estão os esqueletos que nós estamos pagando da gestão passada. Estamos pagando uma parte considerável dos 30 bilhões de reais do acordo dos estados em relação ao ICMS sobre combustíveis do ano passado. Gerou um rombo enorme nas contas dos estados. Os estados, só para que vocês tenham uma ideia, perderam 0,8% do PIB de arrecadação por causa da lei complementar 192 e 194 do ano passado. Então, essas distorções não vão nos ajudar a arrumar as contas públicas. Nós temos que encará-las, e olhar para elas, tratá-las adequadamente, resolver esses problemas que se acumulam ao longo dos últimos 10 anos, por ordem nas contas públicas, almejando um sistema mais equilibrado. Então, nós estamos lá consignando no orçamento aquilo que foi contratado o ano passado, Bolsa Família, Fundeb, piso da enfermagem. Essas contas precisam ser pagas, foram despesas criadas sem fonte de financiamento, e agora elas precisam ser pagas, e isso vai se fazer, tem que se fazer, inclusive, não só fazendo a despesa crescer menos do que o PIB, previsão no ano que vem, para um crescimento do PIB de 3%, a despesa planejada para o ano que vem vai ficar entre 0,6% e 1,7%. Ou seja, praticamente entre 20% e 50% do crescimento do PIB esse ano. Então a despesa primária está sendo contida pelo marco fiscal. E agora nós temos que fazer o mesmo, seguindo a determinação constitucional, com o gasto tributário e com o gasto financeiro. Porque nós estamos pagando a maior taxa de juros do planeta, no Brasil, sem necessidade disso. Por isso que o Banco Central vem cortando a taxa Selic e eu espero que continue cortando a taxa Selic. Então, se a gente cortar, conter o gasto primário, regularizar essa coisa do gasto tributário e baixar a taxa de juros, portanto, o gasto financeiro, nós vamos chegando a um patamar em que a economia vai poder crescer sem inflação, como é o desejo do governo do presidente Lula, que seguiu a orientação da AGU e da Fazenda e impôs esse veto, justamente confiando que até o final do ano nós vamos levar à consideração dele medidas para corrigir essas distorções da maneira que nós consideramos adequada e aguardando que o Congresso Nacional feche o ciclo de apreciação das medidas que a Fazenda mandou para o Congresso por ocasião da remessa do orçamento no dia 31 de agosto. Então, nós vamos seguir esse plano e tentamos antecipar ao máximo para esse ano o pagamento dos esqueletos herdados, sobretudo com os estados e com os precatórios. Estamos aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal para pagar o calote que foi dado no ano passado nos precatórios, para ver se a gente começa a vida nova, dia 1º de janeiro, com um horizonte mais claro, para o próprio Estado brasileiro, mas também para os contribuintes, para os trabalhadores, para os cidadãos, de uma maneira geral. Então é isso que eu queria esclarecer a vocês, me colocando à disposição aqui para algum esclarecimento. Isso são medidas rígidas, e o senhor está justificando pelo ajuste das contas, já que o senhor falou na série de medidas e nos trabalhos temporários, a reforma tributária já tem agora estados anunciando praticamente todos os aumentos de ICMS. Falta, talvez, criatividade na gestão pública brasileira, porque quando tem sua medida para desonerar, para de alguma forma desafogar, já coloca-se outra para compensar, ou seja, os estados, os entes não querem perder de forma alguma, isso tira a eficácia de algumas medidas, de todo esse trabalho? Eu acredito que há um mal entendido em relação a essa afirmação, eu vou explicar por quê. Os governadores, eles foram afetados por uma medida populista no meio do ano passado, que foram as leis complementares que tomaram deles o ICMS sobre combustíveis. Tomaram na mão grande. Ninguém ali participou daquilo. Aquilo foi feito de forma populista, como muita gente denunciou à época,
que aquilo era populismo barato para tentar ganhar voto e ameaçar o processo democrático, e aquilo não ia ter sustentabilidade. Em nenhum lugar do mundo você isenta combustível fóssil de tributos que a água mineral paga. Isso foi feito durante o ano passado, e o que prejudicou os governadores foi isso. Eu estou dando um dado oficial que eu recebi ontem da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Os governos estaduais perderam 0,8% do PIB em arrecadação. Agora, o cara pode inventar que é por causa da reforma tributária, mas não é por causa da reforma tributária. É por causa da perda de arrecadação que ele teve no ano passado, que foi muito grande. E aí você desarruma as contas estaduais, os estados vêm bater na porta da União querendo compensação. Uma parte disso foi feito em março desse ano por nós, quando nós fizemos um acordo no Supremo Tribunal para reparar o dano que foi causado, da ordem de 26,9 bilhões de reais, que estão sendo pagos, mas não tem nada a ver com o apetite do governador. O governador está repondo, eu estou até defendendo, estão repondo o que perderam. A maioria perdeu muita arrecadação em virtude de populismo. Se nós fomos na onda do populismo do ano passado, abriu um buraco de 300 bilhões nas contas, nós não vamos. Olha aí a crise dos precatórios. Imagina você tem que recorrer à justiça para pagar um calote. Nós estamos nessa situação hoje, dependendo do Supremo decidir, autorizar a União pagar um calote do governo anterior. É isso que está acontecendo. Mas nós estamos confiando. O Supremo não tem nos negado apoio para botar ordem nas contas, o Congresso não tem nos negado apoio, mas eu tenho que respeitar o tempo do Congresso para ir digerindo essas novidades que vão botar ordem no sistema tributário.